Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando sobre a doutrina bíblica da oração ao longo das últimas aulas e hoje nós estaremos estudando esse tema mais uma vez. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a oração de Davi e sobre a questão de que orar é se transformar. E para a gente começar nossa aula, nós podemos fazer a leitura do nosso texto áureo, que está localizado no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 20, que diz assim: Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Ao longo dessa aula, nós vamos estar falando sobre outros versículos também que estão nesse capítulo, no capítulo 22 de 2 Samuel, e nós vamos estar discorrendo melhor sobre as questões de que orar é se transformar, tá? E antes da gente começar a nossa aula, seria interessante, se você puder e se você quiser, estar lendo o capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Se você puder parar essa aula por um instante e fazer a leitura completa desse capítulo, talvez você tenha um entendimento um pouco melhor sobre o que vai ser discutido aqui, porque nós vamos estar conversando sobre esse poema de Davi, sobre o que ele diz, e talvez você consiga desenvolver um pouco melhor o seu entendimento nessa aula se você fizer a leitura desse capítulo, tá bom? Mas vamos lá. O que Davi nos ensina a respeito da oração? Antes da gente iniciar, esse capítulo ele vai falar sobre a trajetória de Davi. Então, Davi, quando ele estava chegando no final da sua vida, ele escreveu esse poema que está relatado no capítulo 22 de 2 Samuel, e ele declara vários pontos da sua vida e nós podemos usar ele para entender aspectos de como a oração pode transformar a nossa vida. A primeira questão que nós podemos abordar aqui é de que nós precisamos aprender a orar com Deus e não somente orar a Deus. Davi, quando escreveu esse texto, esse poema, ele começa declarando que sua vida está mergulhada em Deus, de que ele era dependente de Deus e que ele estava com Deus. Olha só, no capítulo 22 de 2 Samuel, os versículos 2 a 4 nos ajudam a entender um pouco melhor essa questão. Davi diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Então aqui, pessoal, a gente vê que Davi realmente está declarando que sua vida está mergulhada em Deus. Davi, ele traz conceitos de que o Senhor é a sua rocha, a sua fortaleza, seu libertador, seu refúgio, seu escudo, seu abrigo seguro, sua torre alta, seu salvador. A gente vê que realmente Davi estava declarando isso, e o mais interessante é que Davi não declarava apenas da boca para fora, não declarava como um conceito de Deus. Ele declarava isso porque ele vivenciou isso ao longo da sua vida. Nos seus poemas, nos seus textos, Davi não está muito preocupado em declarar conceitos abstratos de Deus. Ele está mais preocupado em relatar as suas vivências, as suas experiências com Deus. E aqui fica o nosso exemplo, né, de que Davi, ele deixava se transformar junto com a oração. Então, à medida que Deus ia sendo revelado a ele, Davi incorporava esses elementos de Deus em sua vida de oração e orava com Deus, e não estava somente orando a Deus. E fica o convite para que nós possamos exercitar essa prática também em nossas orações. Até porque, quando nós temos uma revelação de Deus, nós aprendemos sobre Deus, aprendemos sobre seus atributos, entendemos e conhecemos a Deus, se nós não deixarmos esse conhecimento de Deus transformar nossa vida de oração e ser incorporada em nossa vida de oração com Deus, isso na verdade não nos serve para nada e na verdade acaba sendo prejudicial para as nossas vidas. O autor da lição traz uma comparação que pode parecer um pouco dura, um pouco difícil, mas acaba retratando essa questão. Quando nós conhecemos a Deus, conhecemos do seu amor, do seu poder, conhecemos dos seus planos, só que não deixamos isso transformar nossa vida de oração, não deixamos isso nos transformar, transformar nossos propósitos, transformar nossa obediência a Deus, nós estamos nos aliando ao diabo.
Por quê? O diabo tem o conhecimento de Deus, mas ele não é, submisso a Deus, ele não procura estar com Deus e fazer sua vontade. Então, se nós não deixamos a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, transformar nossa vida de oração e não deixamos esse conhecimento fazer parte da nossa vida de oração, isso não está nos servindo para nada, está realmente nos fazendo um mal. Então, que nós possamos aprender a orar com Deus e não apenas orar a Deus. O segundo ponto é que nós temos que entender que ao orar, nós precisamos ter a consciência dos atos de Deus na história. Davi, quando escreveu esse poema que está relatado em 2 Samuel, capítulo 22, ele inicialmente declara que ele está mergulhado em Deus e depois ele começa a descrever vários fatos da história de que ele viveu. Davi, ele está declarando que Deus, ele não é simplesmente um observador da história, mas Deus age na história. Davi conta em seus poemas, em seus textos, como Deus libertou o povo do Egito, como Deus fez a abertura do Mar Vermelho para o povo passar, também sobre as revelações no Monte Sinai. Davi declara que Deus participa ativamente da história, ele não está apenas observando a história. E mais importante que isso, Deus conta conosco para construir o futuro junto com ele. Olha só, o versículo 20 do capítulo 22 de 2 Samuel. Davi está falando assim: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Aqui, Davi está falando que Deus deu liberdade para que ele estivesse junto com Deus construindo o futuro. Isso serve de exemplo para nós, que nós possamos entender que Deus conta conosco para nós construirmos o futuro com ele. Nós temos que orar a Deus pedindo para que Deus revele seus planos, seus propósitos para nós e nos colocarmos à disposição de agirmos junto com Ele. Nós temos que orar pedindo para que Deus nos use para construir o futuro junto com Ele, porque Deus quer nos usar. Assim como Deus usou Davi, Deus pode usar a cada um de nós para estabelecer o seu plano aqui na Terra. Que nós possamos realmente ter consciência dos atos de Deus na história e saber que Deus participou na história no passado e participa na história hoje e que nós podemos ser agentes de transformação juntamente com Deus. Que nós possamos, assim como o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, orar da mesma forma que o profeta orou, né? Jeremias disse assim: lembra-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que nós possamos orar exatamente como o profeta Jeremias orou também. Uma outra questão, pessoal, nós precisamos orar para que tenhamos disposição de lutar pela obra de Deus. Davi, quando escreveu esse poema, que está relatado no capítulo 22 de 2 Samuel, já caminhando para o final, ele diz o seguinte: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Aqui, pessoal, Davi está falando como Deus o preparou para a batalha. Deus esteve capacitando Davi para a batalha. Mas o interessante é que Davi também se apresenta disposto a realizar a obra de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. Nós temos que orar para que Deus esteja nos usando, confiando que Ele vai nos capacitar, mas nós temos que estar dispostos também. Assim como Davi foi capacitado por Deus, Davi esteve disposto para realizar a obra de Deus. Da mesma forma, nós precisamos ter essa consciência também. E aí a gente pode parar para pensar. Tudo bem, Davi esteve fazendo a vontade de Deus, mas basicamente Davi fez guerras. A gente pode pensar, como que Davi
fez a vontade de Deus através das guerras? Como que a vontade de Deus foi feita através de guerras? Esse é um ponto interessante. Nós temos que ter noção de que a vontade de Deus não está distante, não está fora das condições históricas, sociais e culturais da época. O contexto social, o contexto histórico em que Davi esteve inserido era um contexto de guerras, de batalhas. Por isso, ele participou do estabelecimento da vontade de Deus através de batalhas, pois era o contexto histórico da época. Olha só o que a gente pode perceber. O Espírito Santo, ele não purifica as nossas condições, as condições em que nós estamos inseridos. Porém, o Espírito Santo nos capacita a trabalhar dentro delas. Então, da mesma forma que Davi esteve inserido em um contexto histórico, cultural, social, diferente do nosso, ele também foi capacitado para aquele contexto. Nosso contexto hoje pode ser diferente do que Davi estava inserido, mas nós também temos dificuldades, nós também temos dificuldades, nós temos barreiras, e nós temos que ter a consciência de que o Espírito Santo nos capacita para trabalharmos dentro dessas condições. O próprio Jesus disse para seus discípulos, ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso para os seus discípulos e nós podemos entender que nós teremos dificuldade para estabelecer a vontade de Deus. Porque o mundo continua mal, o mundo continua em pecado, o mundo continua inimigo de Deus. Então, dificuldades, obstáculos sempre haverão para os filhos de Deus. Mas temos que ter consciência de que o Espírito Santo nos capacita a trabalhar nessas condições. E que nós possamos orar da mesma forma que Davi orou, como está relatado lá no versículo 29 do capítulo 18 de Salmos. Davi disse, com o teu auxílio, enfrenta uma tropa. Com o meu Deus, salto uma muralha. Então, pessoal, que nós possamos também orar para termos disposição de lutar pela obra de Deus. E por fim, nós podemos aprender com a oração de Davi de que nós precisamos orar com coragem para mudar. Lá já no final do seu poema, lá no versículo 50 do capítulo 22 de 2 Samuel, Davi diz assim, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. E ele continua também adorando a Deus. Davi, ele adora a Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele louva, ele exalta ao nome de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração adorador. E quando temos um coração adorador, nós temos um coração que é rendido a Deus. E quando nós nos rendemos a Deus, nós entregamos nossas vidas a Ele. Aqui fica a lição. Orar é abrir mão de nossas vidas e depositá-las nas mãos de Deus. Quando nós oramos, nós nos rendemos, nós colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Davi também fez isso. E nós podemos perceber que Davi, ele passou de um simples menino, quando Deus o chamou, e Davi atendeu o seu pedido, colocou sua vida nas mãos de Deus, Deus transformou a vida de Davi. Davi passou de um simples menino para um pastor de ovelhas, depois passou para um grande general, depois passou para um rei, e além disso, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então, que a gente possa ter essa mentalidade. Quando nós abrimos mão de nossas vidas, quando nós colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, Deus devolve uma vida que nós não poderíamos imaginar. Uma vida muito melhor do que as nossas expectativas pudessem ser criadas. Uma vida muito melhor do que nós poderíamos imaginar. O próprio Jesus disse isso também. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Lucas 17, 33. Que nós possamos ter essa mentalidade, então, pessoal, de que nós oremos com coragem para mudar, que nós coloquemos nossas vidas nas mãos de Deus com coragem, para entender que Ele vai devolver para a gente uma vida que nós podemos não imaginar, mas uma vida muito melhor do que qualquer expectativa que nós pudéssemos ter. Amém? Então, pessoal, como conclusão dessa aula, eu trouxe esse trecho aqui da revista que diz: quem ora, experimenta as verdadeiras mudanças, porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora.
Então, pessoal, essa foi a lição de número 6 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção e pela Convenção Batista Brasileira. Eu recomendo fortemente que você esteja estudando essa lição, esteja estudando todos os versículos propostos para a leitura da semana, esteja lendo todo o conteúdo que essa revista traz, porque é um conteúdo muito bom, muito esclarecedor, tá bom? Agradeço muito a sua atenção, agradeço por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui estudando com a gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade. É só colocar seu comentário aqui que a gente pode estar conversando melhor, tá bom? Então, Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, uma excelente semana. E até a próxima aula.